primeira live do ano com as Somos Mães, que a gente trouxe você aqui para primeiro para que todo mundo conhecesse os trabalhos da ONG e para conhecer também como surgiu e também para a gente falar dos próximos projetos. Então é Sim. isso, agora é com você. Muito obrigada. Né? A gente já bateu um papo aí semana passada, a gente fez um Zoom para poder alinhar algumas coisas. Estou bem contente de retomar esse contato com você. Você foi uma das primeiras profissionais que a Somos Mães recebeu, né? O seu trabalho muito importante. Conheci você através de uma amiga, que foi a Cris, Isso. e a gente prosseguiu aí com alguns projetos. Chegou a pandemia, eu acho que tudo deu uma parada, tudo deu uma esfriada. A gente prosseguiu aí com alguns cursos, especialmente de gestantes, né, que é o nosso carro-chefe. A gente começou a fazer online, foi o que a gente manteve, e também algumas rodas de conversa online. E agora a gente retomou presencial, mas só para falar um pouco, a Somos Mães nasceu em 2014, quando a minha filha nasceu, na verdade. A Somos Mães nasceu de uma necessidade pessoal. Eu percebi que eu entendia quase nada sobre isso, ou nada, eu acho. Eu não entendia nada sobre ser mãe. E ser mãe me ensinou principalmente a entender que as pessoas são completamente diferentes. Né? Porque a gente sabe na teoria, né, que as pessoas são diferentes, a gente tem as nossas particularidades e tal, mas a maternidade me trouxe na carne mesmo essa questão das nossas individualidades, né? Cada mãe é mãe de uma maneira, todas com o mesmo amor, e a partir da minha ignorância, que eu gosto de chamar assim, né, não de uma forma pejorativa, mas porque eu ignorava mesmo várias questões, a partir da minha ignorância eu comecei a estudar e mergulhar nesse universo. E aí eu comecei a perceber que tinha muita coisa que não tinha só a ver comigo, né? Que muitas mulheres passavam pelas mesmas dúvidas e dificuldades que eu. E foi assim que a Somos Mães nasceu, né? Com essa, para apresentar para as mães um espaço de aprendizado, de discussão, de acolhimento, enfim. Foi assim. E conta um pouco sobre a tua carreira antes, né? Como foi para você a gestação, a sua carreira. Eu sou uma profissional de comunicação. Eu tinha uma agência de marketing e comunicação, e essa agência ficou trabalhando com clientes diversos assim por mais de uma década, né? 16 anos, na verdade. E quando a minha filha nasceu, eu era tão alheia a todas as coisas, né, que podiam acontecer na minha vida, que eu tinha um escritório, eu tinha 10 funcionárias, e eu falei para as meninas, eu falei, olha, depois que a Mariana nascer, daqui um mês eu volto. Eu vou pegar essa sala de reunião que a gente tem aqui e vou transformar num chiqueirinho, vou trazer uma enfermeira, vou amamentar e vou trabalhar, é vida que segue, né? E aí a Mariana nasceu e eu fiquei 6 meses sem saber o que fazer, se eu fechava a agência, se eu voltava. O meu marido deixou na minha mão essa decisão, ele falou, faz o que você achar melhor. Algumas amigas, não, não fecha, por favor, você precisa continuar trabalhando. A minha contadora disse, você precisa continuar, você tem um CNPJ muito antigo, e essa fase vai passar, né? Porque mãe de 2 meninas, ela falava, não, essa fase vai passar, e você vai se arrepender de ter fechado a agência. E a verdade é que eu não fechei, ainda segurei por mais 4 anos, e me arrependi muito de ter deixado aberta. Essa que é a grande realidade. Porque na sequência eu já comecei a me interessar pelas atividades que a Somos Mães começou a desenvolver logo de cara, né, alguns encontros, e eu usava a equipe da agência para desenvolver os trabalhos da Somos Mães, ou seja, a Somos Mães passou a ser uma cliente da minha agência. E eu tinha uma equipe que ia atrás de providenciar os eventos, né, que eram pequenos e tal. E aí eu tornei a Somos Mães uma empresa formal,
E em 2018, quando eu definitivamente decidi fechar a agência, não só eu estava com o CNPJ de uma empresa formalizada, uma Eireli, como também em abril de 2018 a ONG foi formalizada também, né? Que sempre foi um desejo que a Somos Mães fosse uma ONG para atender um público que era um público diferente, um público que precisava de um deslocamento maior e de outras atividades. E aí, com tudo isso, eu fechei a agência, então, e comecei a focar somente na Somos Mães. Quando eu falo somente, parece pouca coisa, né? Não é, não. Mas não é não, é muita coisa. E eu tive uma gestação super tranquila, né, falando da minha gestação. Eu acho que eu estava tão alheia a tudo que poderia acontecer depois, a tudo que aconteceu depois, que eu tive uma gestação que, é assim, só a barriga crescia, né? A minha sogra fala, de costas você nem parece que está grávida, porque eu tinha um escritório na Paulista e eu moro na linha verde, então eu ia todos os dias trabalhar de metrô, e ia e voltava, né, de metrô. O meu marido também trabalhava lá na Paulista. E foi super tranquilo, até que ela nasceu e ela trouxe uma avalanche muito grande, eu tive um mergulho muito profundo e as coisas começaram a acontecer a partir daí. É uma longa história. Uma longa história. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que a mulher em si, na verdade, ela tem aquela romantização com a barriga. E que quando nasce é que vem muita coisa emocional, muito choque emocional, como você mesmo disse, né? É, A partir do momento que você está com o bebê no colo. E é é, por isso que também a Somos Mães contribui bastante hoje para ajudar essas mães muito, muito antes até do bebê nascer, né? Então, sim, conta um pouquinho é, dos cursos que a ONG você tem os parceiros, né? A ONG em si, os cursos que ela oferece, e que existem auxílio a essas mulheres, né? Porque fala-se muito de vários lugares colocam muito sobre curso de como é que, maternidade, né? é, E mas pouco é divulgado isso, né? Os benefícios de você entrar em contato com esse mundo antes mesmo do bebê nascer, né? Durante a gestação. Então sim. fala um pouquinho sobre isso. Assim, o ideal seria a mulher se preparar para ser mãe bem antes de engravidar, né? A realidade é que, por exemplo, a gente, quando planeja ter um filho, a gente pensa nesse filho idealizado, né? Que é esse amor e tal. Isso é importante, né? A gente já sabe hoje que essa romantização é necessária, porque se a gente não romantizar alguns aspectos da vida, alguns fatos da vida, a gente simplesmente se desencanta e acaba não vivendo aquilo. Por exemplo, se a gente não romantizar um casamento, a gente não casa, né? Se a gente romantizar, se a gente não romantizar a vida a dois, né? Aquela noite com vinho, jantar, comemorar o Dia dos Namorados, comemorar o primeiro ano de casados, se não houver essa romantização, a gente não casa, porque a gente vai focar somente nas dificuldades da vida a dois, que não são poucas, né? Não. Então, a mesma coisa, o nascimento dos filhos, a gente precisa romantizar, a gente precisa idealizar, a gente precisa sonhar com aquela coisinha nos nossos braços, né? Aquele ser que depende da gente, a gente precisa romantizar aquele parceiro que vai estar com a gente vivendo isso, senão a gente não tem filho, porque a maternidade é uma viagem sem volta. E uma viagem em que a gente conhece lugares muito desconhecidos na nossa vida. Então é importante romantizar. Mas é muito importante a gente se preparar. Então, por exemplo, o autoconhecimento, ele é fundamental no caminho da maternidade. A partir do momento que eu me autoconheço, eu conheço também as minhas feridas e talvez o que elas possam proporcionar nessa minha viagem. Então, por exemplo, eu tinha uma noção, né? Já tinha feito terapia antes da minha gestação, muitos anos antes, então eu já tinha algumas sinalizações. Então, já sabia da minha história, né?
né? Uma escassez de escuta, uma escassez de atenção. Eu tive um pai ausente, meus pais se separaram, eu era muito pequena, eu tinha 5, 6 anos de idade. A minha mãe com 3 filhos, foi fazer faculdade, foi trabalhar, então não tinha presença, né? Porque ela precisava sustentar 3 filhos. Existe uma coisa que a gente entende, e eu entendo profundamente, que é a necessidade mais emergente. Qual é a necessidade mais emergente daqueles pais? Sustentar, né? Se for sustentar, dificilmente você consegue ter as duas coisas. A atenção plena, o sustento, é complicado isso, né? Então, eu compreendo. Mas havia uma escassez na minha vida, que era essa escassez, né? De escuta, de atenção. Então, eu já sabia disso quando eu engravidei. Mas saber nem sempre é suficiente. Você precisa atravessar para você sentir na pele. Foi isso que aconteceu no meu puerpério. Então, hoje, por exemplo, se alguma amiga fala que quer engravidar, eu, se for muito amiga, eu já recomendo começar uma terapia. Né? Existem terapeutas, inclusive, que fazem um trabalho, eu conheço, você conhece, que fazem um trabalho de uma psicologia embrionária, né? Para entender como é que foi a gestação desta mulher que quer ser mãe, para que a gente entenda quais são os caminhos que talvez ela venha a percorrer nessa gestação e neste parto e nesta caminhada. Isso, né? Não só da decisão em si, né, Cássia, mas da ancestralidade, da própria infância, abortos que ela possa ter ocorrido, ou alguns traumas que podem ter mexido com ela profundamente. Então, assim, é muito complexo, né? É muito complexo. O próprio parto desta mulher já revela um caminho, né? Então, é muito importante a gente estar atento. Inclusive, eu estou com um podcast agora, e nesse podcast, essa temporada está tratando de heranças emocionais e como elas impactam na criação dos filhos. Né? E essa herança vem dos nossos ancestrais mesmo. E mais próximo da gente, da nossa própria mãe, do nosso próprio pai. E a partir, então, se você começa a se preparar antes de engravidar, durante a gravidez, você já consegue também ter aí uma escolha muito importante, né? Então, a gente oferece um curso para gestantes, que é um curso extremamente acolhedor, mas ele é extremamente aquele abridor de olhos, sabe? É aquele curso que fala, olha, você tem essas opções e você tem, a partir das suas escolhas, você tem caminhos X e caminhos Y. E que podem impactar lá na frente, né? Então, a gente já começa alertando durante a gestação. E o trabalho de parto, a amamentação, tudo isso precisa de muito acolhimento e informação, sabe, Evelyn? Porque outro dia a gente colocou um post lá nas Somos Mães e teve uma mulher, né, uma colega, né, uma parceira que falou assim, nossa, todo mundo ficava me incentivando para amamentar e foi a pior coisa da minha vida, porque meu bico estava caindo, o bebê perdendo peso e não estava nada resolvendo. Então, incentivar não ajudou em nada. De fato, incentivar não ajuda. Só incentivar, né? Você tem que incentivar, acolher, apoiar, ensinar, ficar junto, perceber quais são as necessidades, pegar um copo d'água, desde pegar um copo d'água até levar para uma consulta, até buscar uma profissional, um profissional que possa resolver as dificuldades daquela mulher. Mecanicamente falando, inclusive. Então, a gente não está falando só de informação e acolhimento, a gente está falando de apoio, de informação científica mesmo, né? E de como é que essa mulher pode ter sucesso na jornada que ela escolheu, sem julgamento. Porque não adianta também eu estar lá do lado dela e se, por exemplo, por algum motivo ela não consiga amamentar, eu julgá-la e falar Sim. que ela é menos mãe por causa disso. É o que mais ocorre que eu vejo por aí. É o que mais ocorre. Exatamente. Né? Eu tenho contato principalmente com mães que trabalham fora, né? E a culpa que elas têm, ou por não conseguir amamentar, ou porque o leite... ou porque o leite seca muito rápido, e aí vem a culpa dessa mãe não ter conseguido amamentar. Ou ela já nega de cara o ato de amamentar. Sim.
Então, assim, realmente é uma escolha da mulher o amamentar, que é muito complicado. É uma doação extrema, de muita profundidade também. Não é algo simples amamentar. É. É uma construção de relacionamento assim profundo, porque o seu olhar e a tua nutrição, né? Ali a nutrição física, mas o olhar é a nutrição do espírito, né? Que a gente sempre diz, é o contato direto com essa criança. Então, assim, a gente tem que aconselhar também que essas mães não sofram com isso, porque também transmite para a criança todas essas frustrações, né? Esse negativismo. Então, eu sempre oriento, né, de certa forma, a essa mãe buscar outros meios de buscar uma conexão saudável. E que, assim, mesmo não podendo amamentar no peito, né, que existem casos e casos, dá para amamentar com a mamadeira, ou seja lá com o que for, né, e ter esse mesmo acolhimento sem a culpa, né, porque é isso que destrói a mulher, né, que ela já tem nas costas, a partir do momento que é mãe, um monte de faixa atrás, né, culpa, 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 e na verdade não é assim que funcionam as coisas, né, então eu acho que o trabalho da ONG é super importante porque a mulher acaba se blindando de interferências externas, né? Então ela sabe, não, é isso que eu tenho que fazer. Se eu não conseguir isso é por conta daquilo. Então tem um acolhimento, um ajustamento melhor, né? Sim. E aí a gente parte, né, para outros lugares que são os lugares de criação com apego, né? Quando a gente fala com apego, por causa da tradução que foi feita, parece que apego é uma coisa negativa, né? Mas na verdade não. Né? Quando a gente fala de criação com apego, a gente está falando de uma criação que é uma criação vinculada e que é com uma criação com menos interferências sociais. E quando eu digo isso, é justamente voltando para a coisa do julgamento. Porque às vezes o seu coração tá te pedindo para fazer uma coisa, seu coração tá te inclinando para uma atitude com seu filho, e você fica escutando a sociedade falando ao contrário. E aí você deixa de se vincular com seu filho da forma como seu coração pede, da forma como você enxerga que o seu filho precisa, porque as pessoas estão comentando diversas coisas, como do tipo que vai ficar mimado, né, que é uma criança que não vai saber o que é limite. Então, o que a gente mais escuta é isso. E as mães ficam com muito medo e ainda trazendo seus próprios conteúdos ancestrais, né, da sua própria infância, porque isso é um casamento, né? O que eu trago com o que a sociedade cola em mim. Então, tudo isso se mistura e eu acabo tendo atitudes com meu filho que são atitudes de desconexão. Exatamente. Pode falar. Não, eu ia falar só para concluir, né? Que depois essa criança chega na adolescência e aí todo mundo fala, nossa, aborrecência, né? Meu filho era assim e de repente entrou na adolescência e virou outra coisa. E, na verdade, não, né? Na verdade, aquela criança que, porventura, talvez fosse boazinha na infância, quando chega na adolescência com os hormônios, ela se revela. E revela a rebeldia que ela tem contra tudo aquilo que ela viveu. Então, o que eu sempre digo é, se a adolescência se a primeira infância foi bem vivida, a gente não precisa temer a adolescência, né? Exatamente. Então, não, o que você está falando é bem isso mesmo, porque existem várias linhas. O que andou dando uma confusão geral nas mães, inclusive, é o equilíbrio. Eu devo ser permissiva, eu devo colocar limites. Eu acho que tem que haver o equilíbrio dos dois. Mas a forma como se coloca isso é que as pessoas estão errando a medida. Ou solta-se demais essa criança, evidenciando demais as qualidades dessa criança, a ponto dela não entender o que é frustração, ou podam demais essa criança, a ponto também dela não conseguir se frustrar e conseguir resolver problemas por ela mesma. Então, assim, mas sabe, esse equilíbrio, né, das famílias e entender que tudo é um processo. Você pode dar um direcionamento a uma criança, colocar o seu limite, mas usando a comunicação certa, né? Baseada no afeto, baseada na empatia.
E a gente tem sempre que lembrar justamente isso, né? Da nossa ancestralidade. O que a gente não gostava na nossa infância, será que a gente tem... nosso filho vai gostar dessa mesma reprodução, a repetição? Né? Então, assim, eu sempre levo as mães essa reflexão, porque é importante, né? Uhum. Saber entender, compreender o que a primeira infância exige, o que a segunda infância exige, o que a vida adulta exige, até onde vai o desenvolvimento emocional do ser humano, né? Então, Uhum. esse combo todo é importante Uhum. a mulher, a mãe, os pais aprenderem em si, né? É. Então, mas na verdade essa confusão, né, quando você fala assim, ou as pessoas são muito permissivas ou elas são muito rígidas, o que existe é uma desconexão desses pais com eles mesmos, né? Sim. Porque se eu estou conectada comigo, se eu me autoconheço, e se eu estou certa do caminho que eu estou seguindo, se eu estou conectada, portanto, daí com o meu filho e com as pessoas ao meu redor, isso é natural. Eu não preciso me preocupar com o equilíbrio. O equilíbrio acontece. O que acontece é que nós não estamos, enquanto pessoas, equilibrados com a gente mesmo. E aí a gente não tem uma referência, a gente não tem um centro. E aí se eu não tenho, fica difícil colocar esse centro para fora. Porque ele não existe. Se não existe dentro de mim, não consigo posicionar fora de mim. Então a importância da gente buscar esse equilíbrio dentro da gente. Eu demorei um tempo para praticar isso, porque a gente sabe dessas coisas, né? Mas a prática é muito difícil. Então, eu comecei a somatizar, porque eu entrava em conflito entre não quero repetir o que eu tive na minha infância, que foi uma ausência, mas também eu estava fazendo o oposto, que era presença demais no sentido desse desequilíbrio que eu estou mencionando, né? Porque eu estava desconectada. Um dia eu comecei a somatizar. E aí eu falei, não, eu preciso buscar uma terapia. Aliada a isso, toda a demanda, né, das Somos Mães, que não chega nada simples aqui, né? Sempre chegam mães com muita dificuldade, com muito sofrimento, e isso começou a embolar no meu coração e eu fui buscar uma terapia. Então, aí Só comecei a praticar. quando você foi buscar ajuda, você somatizava o quê? No físico ou no emocional? Ou os Não, no dois? físico, né? O meu físico, eu tive uma tosse por 60 dias que não parava. Em Fala. 2017. Em 2017. Então eu falei, tem alguma coisa aí me avisando, eu não estou conseguindo comunicar alguma coisa. É. Eu preciso buscar. E aí eu fui buscar, eu faço terapia até hoje, né? Já são quase 6 anos, né? Em julho completa 6 anos. E aí começou um novo caminhar, né? Porque não adianta a gente querer fazer diferente, sabe? Não Não. consegue. A gente vai entrar num looping e esse looping é péssimo para a nossa saúde emocional, mental, para a nossa saúde familiar, porque é um looping de culpa e arrependimento. Porque comete o erro, a gente se arrepende, se culpa, jura nunca mais fazer. Aí faz de novo. E novamente vai esse looping, a gente adoece. Então a gente precisa sair desse looping. Olha, eu identifiquei, não quero repetir isso, não é bom para mim, não é bom para o meu filho, não é bom para minha família. O que é que eu posso fazer? E eu sei que terapia é um processo caro, né? Quando a gente procura um bom profissional, não é barato. A gente tem muito profissional com convênio, nada contra convênio, mas a gente sabe que é impossível um bom profissional se manter com o que o convênio paga. E buscar um bom profissional é caro. Então, eu sempre oriento. Tem muitos profissionais que oferecem ótimos conteúdos na internet, né? A gente é muito convidado a ficar naquele conteúdo vazio, É. né? Naquela noticiazinha que não leva a nada, né? Então, já que a gente vai gastar um tempo na internet, que seja com coisa boa, né? Tem muito profissional aqui de meditação. Oi? É? Eu conheço vários profissionais bons aqui na rede que eu Maravilhosos. e que sempre precisar eu indico. E, e que oferecem conteúdo gratuito e que efetivamente Exatamente. ajudam demais. Então é Exatamente. só a gente buscar.
só buscar e tentar praticar, sabe? Porque tem que praticar, né? Ficar na teoria não vai resolver, não. E aí eu acabo entrando aqui, né, no tema do nosso próximo encontro, que vai ser no dia 28 de janeiro, né? Então estaremos lá eu, você e a doutora Ludmila Tavares, que vai falar sobre amamentação justamente, né? Que esse encontro é voltado para pais de crianças entre 4 e 6 meses. Por que a gente define muito bem essa idade? Você sabe melhor do que eu para explicar, porque muito longe disso a gente tem um salto de desenvolvimento que fica distante para a gente conversar com o mesmo grupo de pais. Então, é bem definido de 4 a 6 meses. Você vai falar sobre desenvolvimento infantil, você vai fazer uma prática também com os pais. E a doutora Ludmila vai falar sobre a amamentação, como é possível manter depois da introdução alimentar, com a volta ao trabalho, que é um outro desafio, né? Eu nem falo agora. Mas a Cássia, me conta um pouco como você colocou, da onde você tirou os seus colaboradores dentro da ONG e de que forma você sentiu essa necessidade de distribuir todo esse conteúdo para as pessoas, que eu acho importante. Os colaboradores, eles foram chegando de maneira muito espontânea. Eu acho que por afinidade mesmo, né? Alguns amigos indicaram, outros eu conheci, enfim, foi de uma forma muito espontânea. E aí, por aí, se criou-se uma rede. Então, hoje a gente tem uma rede de profissionais que são bastante ativos, que todos os meses estão presentes, né, nos nossos cursos, e a necessidade de falar um pouco de cada coisa, né, e conforme as mães vão chegando até a mim, a gente aprofunda naquilo que ela precisa. Então, por exemplo, no curso para gestante a gente fala de trabalho de parto, a gente fala de primeiros cuidados com o bebê, né, desde a sala de parto até os 3 meses de idade, a gente fala de amamentação e puerpério, né, que são os temas mais cruciais. Depois a gente tem esse lado da criação com apego, né, desenvolvimento infantil, nutrição, mas eu sinto hoje que o que mais, que o calcanhar de Aquiles das mulheres é parto, amamentação, puerpério, e depois depois que o bebê nasce, começam a surgir outras questões. Então a gente acabou focando nisso. Porque antes a gente tinha nos cursos vida sexual do casal, quando o bebê nasce, que também é outra coisa muito importante de se falar. Exatamente. Mas a gente não tinha espaço, né? Porque a gente tem um curso das 9 às 5, e eu comecei a ter um curso que terminava às 7 horas da noite. Então, assim, muito difícil, porque você tem que começar a selecionar. Mas a gente tinha, né, vida sexual do casal, a gente tinha saúde bucal da gestante, a gente tinha atividade física, né, para a mulher, né, trabalhar toda essa parte do assoalho pélvico. Mas aí é tanto assunto que a gente tem, que assim, tem uma hora que não dá mais para a gente oferecer isso em algumas horas, né? A gente tem que começar a selecionar. E hoje eu acho que também a demanda é bem específica, né? Esses questionamentos dos pais, porque é bem focado mesmo. Ai, qual tipo de parto? Realmente, a amamentação é um grande tabu também. Ai, o que eu faço com meu filho? Então, assim, são nichos bem específicos e que realmente é a maior dúvida, né? Inclusive porque eu fiz também uma pesquisa com várias mães que eu já havia atendido e perguntado realmente esses tabus, né? Quais eram as principais questões que estavam preocupando elas, né? Então, realmente, tem que focar, mas eu já acho esses assuntos que você deixou de trabalhar muito relevantes também e importantes para a mulher, porque tem muitos maridos que têm medo, né? Tanto antes, durante a gestação e depois. Então, é algo que tem muito tabu ainda. Mas que é um assunto bem relevante também, né? E, enfim, eu sou suspeita para falar de ginástica na gestação, porque a gente sabe que uma mulher treinada, né, mantendo uma atividade, a chance dela ter parto normal é bem grande, né? E sem tanto sofrimento. Porque, graças a Deus, quando eu trabalhava com gestante, todas que eu trabalhei tiveram parto normal.
só uma que não, porque optou por não ter. Mas é muito bacana você ver que rapidamente a mulher tem uma recuperação, né? Então, Uhum. é importante isso. Agora, outro assunto importante. A ONG não tem um lugar físico específico ou tem? Né? Como que as pessoas fazem para procurar os trabalhos, os cursos em si? Uhum. Eu tenho um escritório, né, mas é um escritório para eu trabalhar. Não é um escritório para fazer as atividades internas, né? Quando eu preciso de um espaço, dependendo do objetivo, por exemplo, como eu mencionei, a Somos Mães tem 2 CNPJs, um CNPJ é uma empresa privada e o outro CNPJ é da ONG. As duas têm o mesmo nome, né? É, e quando eu faço atividades para captar recursos para a ONG, são eventos pagos. Então, esses eventos acontecem em lugares específicos. Curso para gestantes acontece no mesmo espaço onde eu tenho escritório, porque lá tem uma sala onde isso é possível acontecer. Os eventos da ONG, eles são feitos nas comunidades. Só que a partir deste ano eu quero fazer dentro de igrejas ou locais dessa natureza. E por Uhum. quê? Porque são lugares mais acolhedores, né? Dependendo do lugar onde eu vou fazer um evento, as pessoas das comunidades se sentem inibidas de ir. E se eu fizer o evento dentro de uma igreja, elas se sentem à vontade, né? E dentro das comunidades nem sempre tem espaço para fazer esse tipo de atividade. Então, se eu precisar usar um PowerPoint, por exemplo, na comunidade não tem, né? Tinha uma comunidade que a gente fez várias atividades que a gente fazia isso no campo de futebol. No campo de Nossa, futebol que ficava na comunidade. Então, não tinha estrutura nenhuma para a gente oferecer uma palestra de melhor qualidade, né? E sempre dessa forma também, quando a gente vai para a comunidade ou quando faz dentro das igrejas, a gente precisa levar um kit para essas mães, ah, né? Eu não consigo, por exemplo, quando eu faço os cursos para gestantes que são pagos, a gente tem um kit que a gente dá para as gestantes, mas é um mimo, né? E quando a gente vai para a comunidade, precisa ser um kit robusto, porque essas mulheres muitas vezes não têm nenhuma fralda. precisa de doação, sim. Precisa de doação. Então a gente mobiliza algumas empresas para que elas ofereçam esses kits e aí a gente leva. Mas esse ano, o ano passado, a gente fez muita doação e a gente ofereceu pouca informação, né? Porque ainda E, foi um ano de volta, né? Pro e essas presencial. palestras que andar é você ou você leva os parceiros dentro da equipe? Eu levo Ah, os parceiros. É. muito bacana. As únicas palestras que eu dou sozinha são as palestras que acontecem dentro das empresas. Então, tem empresa, por exemplo, que quer falar sobre maternidade, que quer oferecer uma palestra, uma roda de conversa para as colaboradoras ou para os colaboradores, que eu acho mais importante ainda quando envolve os homens, né? Aí normalmente eu vou sozinha, mas todos esses cursos, esses workshops, tudo é feito em conjunto com parceiros, né? Profissionais mesmo. E, bom, a Somos Mãe já está aí há um tempinho. Você consegue quantificar, eu não sei se você tem contato com essas mães que já fizeram cursos ou que te acompanham, as transformações que ocorrem a partir do momento que elas adquirem o conhecimento? Muitas, muitas. A gente tem de curso para gestante, né? Somando com online, quase 4.000 famílias, né? O curso online durante a pandemia foi maravilhoso porque a gente atingiu muitos brasileiros que não moram no Brasil. E Olha eles que legal. puderam participar do curso, né? Eles precisavam de uma informação em português, o curso estava acessível e a gente mantém ainda esse curso, tá? Ele está lá na Uhum. plataforma do Hotmart, mas eu percebi que as famílias queriam voltar para o presencial. Eu tive muito pedido para voltar para o presencial, então foi o único presencial que eu retomei em fevereiro do ano passado, né? Então, turma pequenininha, todo mundo com máscara,
para a gente não parar de oferecer o curso. E o que a gente percebe, assim, olha, eu tenho histórias incríveis para contar, né? De mulheres que, por exemplo, chegaram no curso e falaram assim, né, para o doutor Gustavo, que é o obstetra, olha, eu vou ter que fazer uma cesárea porque eu estou grávida de gêmeos. Ou, olha, eu tenho pressão alta, vou ter que fazer uma cesárea, meu médico já agendou. Ou, olha, eu sou obesa, eu tenho que fazer uma cesárea porque é um risco grande. Ou, eu tenho mais de 40. Ou, eu tenho uma outra questão aí, que eu esqueci o nome, que também é uma questão física, é muito usada, não é diabetes, mas diabetes também é usada. É eclâmpsia? Várias mulheres, não, eu não vou lembrar, trombofilia, lembrei. Ah, Então, eu tenho trombofilia, meu médico já marcou a cesárea. E o doutor Gustavo, ele sempre fala, olha, a escolha da via de parto é sua, mas nenhum médico pode dizer que você tem trombofilia e você tem que fazer uma cesárea. E aí ele explica a diabetes, a pressão alta, a obesidade, a idade, né? Mas é tão magrinha, não tem quadril suficiente, o bebê não passa. Então ele foi colocando todas essas questões e muitas mulheres passaram por um parto normal, graças à orientação que receberam no curso, né? Então, e elas colocam isso, né, no Instagram, tiram foto. Aqui teve gêmeos que achava que nunca ia conseguir passar por um parto normal e tiveram. Então, a gente percebe o quanto a informação faz diferença na vida dessas famílias. é que as pessoas leem estatísticas, né, e falam gêmeos, nossa, imagina a parte normal de gêmeos. Então virou meio que um mito isso, né, que assim, tem que ter cesárea porque são dois, porque é muito prejudicial para a mulher. Não é, não é, a gente sabe que não é. Mas realmente falta informação e muitos médicos também não querem ficar tanto tempo em horas de parto. Essa que é a verdade, né? A gente sabe disso. Então, outras vezes é a opção da mãe também não querer esse sofrimento do parto em si, sentir o parto em si, né? É porque confunde a dor com o sofrimento. Exato. A dor ela é normal, né? A Dor. dor é normal. O sofrimento é diferente, né? Porque a dor, ela é sempre uma sinalizadora, né? Então, quando você está com dor de dente, você sabe que tem alguma coisa errada. Você precisa procurar um dentista. Quando você está com uma dor de cabeça recorrente, pode ser sinal de alguma coisa errada, né? Então, a dor sempre sinaliza alguma coisa. Mas a única dor que sinaliza a vida é a dor do parto. Exato. Ela não sinaliza que tem algo errado, ela sinaliza que está tudo bem, que o bebê vai nascer. É a Exato. única dor que sinaliza a vida, né? Então ela precisa mudar de status, ela precisa mudar com essa coisa do sofrimento para ir para a dor que está sinalizando a vida. Exato. Né? E aí, se mudando o olhar, você muda também a forma de nascer. É que, na verdade, assim como outras terapias foram criadas, o parto cesáreo em si foi criado para situações de emergência, onde a mãe e o feto estão em sofrimento. O que acontece é que tornou-se uma comercialização, né? Então, o que deixou de ser algo voltado para uma necessidade real, começou a ser popular, né? E aí, é o progresso, né, que é a recuperação, e a mulher não sofre tanto. Então, assim, começou a transformar esse tipo de parto num evento. E, na numa verdade, indústria. exatamente. Então, a gente sabe também que outras coisas, assim como plástica, né, colocar mama, a gente sabe que foi feita para pessoas que têm câncer de mama, mas que também foi para outro caminho, mais comercial. Então, assim, a gente tem que começar a ter o discernimento do que é benefício para a mulher e o que é comercialização, né? Sim. Então, eu sempre pensei que eu prefiro optar pela recuperação mais rápida, né? Mesmo que haja dor, né? O que o esse parto o parto normal
a recuperação é muito mais fácil, né? É. E, e acho que a conexão em si com a questão da dor, da vinda do bebê, eu acho que tudo é muito intenso e muito sentido. Então, eu acho que é uma profundidade muito grande. E que depende de mulher para mulher também, né? Sim. A gente acaba sempre naquela questão da desconexão, né? A gente foi se desconectando ao longo dos anos da gente mesmo, daquilo que a gente acredita, da nossa autoconfiança, do que é bom para nós, do que é bom para o nosso bebê, e a gente foi entregando na mão de outras pessoas esse poder, né? Então, o que o médico fala para a gente, se o médico falar, você não vai conseguir ter um parto normal, né? Então a gente acredita, até porque a gente não vai colocar a vida do nosso bebê em risco. Se ele que estudou tanto está falando, então, né? Mas o que a gente percebe hoje é que os médicos, os obstetras, mais especificamente falando, eles saem da faculdade sem saber fazer parto normal. Eles não Eu sabem. acredito. Então Eu hoje acredito. é até perigoso hoje você cair na mão de um cesarista e pedir para ele fazer um parto normal. Ele não aprende isso na faculdade. Ele não aprende a deixar o corpo da mulher agir. Ele não aprende simplesmente a auscultar o coraçãozinho do bebê e ver se está tudo bem e esperar o tempo da vida acontecer. E eu acredito piamente nisso, porque não é só nessa área, né? Em várias Sim. outras áreas a gente sabe que a formação hoje tá bem diferente, né? Mas enfim. Então, assim, eu me sensibilizo aquelas mulheres que não tem esse receio, né? De conectar com a profundidade que é do parto, né? Uhum. Não sei se tá barulho aqui no vizinho. Aqui também, de vez em Então, quando tem barulho da minha cachorra. Tá em casa é Então, isso. então eu sempre percebo isso, sabe? Que tem mulheres que têm essa dificuldade e também a gente tem que respeitar e é o que eu sempre busco orientar, né? Também, olha, se você não fizer isso, tente ver pelo outro lado, se conectar de uma outra forma, sentir de uma outra forma. Mas a gente tem essa questão de orientar, mas a gente não pode exigir que essa mãe desperte. Mas tudo que a gente faz no hoje, a gente colhe lá na frente, seja bom ou Sim. seja ruim. A melhor decisão ou a decisão mais difícil, né? Uhum. Agora, o nosso próximo, nós vamos ter mais uma live, né? Que a gente Uhum. vai dar Sim. meio que Um um briefing, spoilerzinho. spoilerzinho do que a gente vai trabalhar no dia 28. E espero que vocês participem, porque é uma oportunidade muito bacana de vocês aprenderem a se conectar com a criança, a entender o que ocorre nessa fase nos 6 primeiros meses, que ela é muito intensa, de muita informação e transformação, não só da mulher, mas da criança também, porque é natural a gente não saber o que é desenvolvido, o que priorizar em determinada fase, é natural. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar a maioria das mulheres, das mães, dos pais também, porque Dos eu pais sempre falo que também. eu fico muito feliz quando um pai entra numa palestra, ou no caso, quando eu dou aula, né, nos espaços, que o pai se interessa também em aprender a como pegar, como falar. E a gente percebe que os homens têm mais dificuldade mesmo em pegar e o olhar e o que fazer, né? Porque é óbvio, está tudo muito voltado para a mulher. Mas essa disponibilidade é muito rica, então quer dizer que as coisas estão mudando, né? E eu Uhum. acho que isso vai gerar benefício muito na família, porque o que eu mais preconizo, né, e acredito que a ONG também, é que a gente desenvolva famílias saudáveis, famílias sabendo o que fazer as melhores escolhas, famílias procurando auxílio quando elas precisam, né? Então, Uhum. eu acho que isso é importante e a gente vai falar mais Na na próxima live. próxima. É isso mesmo. Então, assim, eu quero deixar meu muito obrigada aqui pelo convite. É sempre bom conversar, falar sobre maternidade. Para mim é o que me move hoje. Eu sempre falo, né, que ser mãe não é o meu único lugar,
na sociedade, obviamente que não, mas hoje é o lugar da onde eu parto para me relacionar com a vida mesmo, né? Porque são tantos insights que a gente carrega para as relações, não só para os filhos. É importante. Sim. Obrigada. E a troca também, muito bacana. Então, gente, eu vou divulgar a próxima live, acho que vai ser a semana que vem, né, Cássia? Sim. A próxima live na semana que vem, não perca, para vocês saberem direitinho que a gente vai trabalhar no workshop. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouco do trabalho dessa equipe maravilhosa que a ONG tem, que a Cássia batalha há muito tempo. E que vocês agora também comecem a seguir, porque lá tem muito conteúdo bacana, né? Bem como os outros parceiros também. É uma equipe muito bacana e rica em informação, então não deixe de seguir. Certo? Aí. Obrigada, Evelyn. Obrigada a todo Beijo, mundo. gente. Tchau. Tchau.